eu estou aqui há um período de uma amiga do Catolé, Flaviano Lucena, Leandro Nezinho, pedindo para falar sobre o time do Catolé nos anos 60. Ora, esse time começou em 1967. Preparamos, tinha um time lá no Catolé, mas o lugar era desconveniente, porque não tinha casa perto. Aí Tobias foi morar no Catolé, fizemos o campo lá perto de Tobias e começamos a organizar o time com as pessoas do Catolé. O time foi melhorando e aí nós, sob o comando do seu Tobias à frente do time, que organizava o time, nós jogávamos com Desterro, Cacimbas, São Sebastião, São Francisco, Piedade, Mulungu, Livramento, Desterro, Tataíra e com Santo Agostinho, com o pessoal da Batinga. Então, agora quando a gente ia jogar, por exemplo, com Cacimbas, o que é que se fazia? Pegava 2 jogadores de São Francisco, 2 de Desterro, um de São Sebastião e um de Piedade. Aí ficava mais ou menos ali os 3 do Catolé, que era Amadeus, Damião e Gonzaga. O resto era de fora. Esse era o primeiro time. Então o time era formado de primeiro e segundo times. O primeiro era o time bom que jogava por outro. E o segundo era o mais fraco que jogava primeiro. Esse segundo eu jogava. Era todo feito, composto por pessoas do sítio Catolé. Os jogadores todos de lá. Já o primeiro, não. O primeiro era selecionado. Então, dependendo do lugar que a gente ia jogar, aí quando ia jogar em São Sebastião era o mesmo processo. Vinha de Desterro, vinha de São Francisco e Piedade. E ficava ali, mais ou menos, tinha os 4 do Catolé que se destacavam. Damião, vou repetir, Amadeus, Gonzaga e Antoninho de Maria Mota. Estava o time formado para jogar o primeiro. E o segundo quadro foi formado pelas pessoas da Alimento, pelo time que treinava dia a dia, que sustentava o time. Então assim a gente jogava em todas aquelas cidades, porque era até o divertimento que tinha na época. Você não tinha televisão, você não tinha luz elétrica, não tinha moto, não tinha carro, o máximo que tinha era uma bicicleta. E o time era uma diversão. Chegava lá no campo às 2 horas da tarde do sábado. Jogava sábado e jogava domingo e quando tinha feriados. E ali é o seguinte, e as pessoas iam também curtir o jogo, e assistir o jogo, as pessoas da região. Quando era um jogo de fora, as pessoas iam, mulheres, iam moças, todo mundo ia assistir o jogo, tinha uma torcida, tinha tudo. E quando a gente ia jogar, por exemplo, quando a gente ia jogar em Livramento, ia jogar mais longe, aí acertava o carro de Carlos Leite, que era um carro misto. O que é misto? É um carro que a metade é cabine e a metade é carroceria. Aí levava um sanfoneiro, Tony Germano, ou Edmundo Coelho, e quando terminava o jogo, ganhando ou perdendo, aí caiu no forró, tinha uma festa, tinha um forró. O jogo era mais pela farra, porque a gente tinha pouca diversão, então o jogo era, além de a gente gostar de futebol, era também uma farra. Sempre acabava no forró. Diz que aqui no Brasil tudo acaba no samba, lá a gente acabava no forró. E era muito animado o time, era bom, tinha as pessoas... eu acredito que naquela época a integração social era maior do que hoje, devido não ter hoje os meios de comunicação que tem, e as pessoas eram mais isoladas. Então da Pedra Vermelha até o Gancho, onde hoje chama Aparecida, as pessoas se conheciam, todo mundo daquela região se conhecia, era integrado. Hoje eu vejo, tem um time lá, tem o Catolé do Machado, tem um time, tem o Catolé da Pista e tem outro. Não, naquele tempo o time era integrado. Além de ser integrado, tinha também as pessoas que vinham de fora. Sim, tinha jogador de Teixeira, o finado Dorival jogava com a gente, que tem o nome do estado de futebol de Teixeira, que dá o nome do Dojão, era homenagem a Dorival Rei, que era um grande jogador de futebol. E depois foi vereador e foi assassinado lá em Maturé, num conflito político. Então o time era assim, era muito bom, divertido, sob o comando do seu Tobias, ele teve um papel importante. Se não fosse ele, o time não ia à frente, o time que não tem um dirigente não vai à frente, ele era quem comandava, ele era quem organizava as coisas, e havia interesse das pessoas. Então o time foi 67, 68, 69, 70, ele começou a entrar em decadência. 72, aí ele melhorou um pouquinho. Em 73, 74 começou a cair, por quê? A migração. Começaram a ir para São Paulo, Rio de Janeiro, aí o time caiu. Com o tempo, seu Tobias foi morar em Desterro, o time acabou-se. O time do Catolé, mas foi um time bom, teve grande progresso nesse tempo. E os destaques eram Antoninho de Maria Mota, Damião de Matu, Amadeus, Gonzaga. E tinha os outros mais fracos, como eu, também, que jogava por ali, fazia o meio campo. Quando era jogo mais fraco, por exemplo, quando ia jogar na Batinga em Santo Agostinho, não precisava pegar gente de fora, jogava com o nosso time. E jogar no Mulungu, não precisava de gente de fora, no máximo um de Desterro. E a gente forma assim. Agora, quando ia jogar em Cacimbas ou Tataíra, não, lá era um time forte. Jogar em São Sebastião era um time forte. Jogar em São Francisco era um time forte. Piedade, nós jogamos em Piedade às vezes jogamos lá, foi 1 a 1, empate no máximo. Então,
Flaviano, escreva lá no seu relatório, esse era o time do Catolé nos anos 60 até 70, foi assim. E aqui eu quero mandar um abraço para Zé Ferreira Letícia, para Neves e Nezinho, e para o pessoal que acompanha o time de hoje lá do Catolé, o pessoal que estão jogando. Mas eu acho o seguinte, que hoje tem um time do Catolé dos Souza e outro Catolé da pista. Eu acho que se integrasse o time, selecionasse, dava mais resultado, o time ficaria mais forte para jogar com outros lugares e crescer mais, porque está muito dividido. E até porque eu acho que hoje a integração entre as pessoas é pouco, como eu acabei de dizer. Da Pedra Vermelha até o Riachão, até o Gancho, pelos Bocós, ali todo mundo se conhecia. A gente formava um time de responsa. E tinha a farra, o sanfoneiro Edmundo, tinha Tony Germano, sempre acabava no forró, era muita festa, muita farra e era muito bom. Então assim foi o time do Catolé nos anos 60, que nunca mais voltou a ser o que era. Eu acredito que mesmo hoje, com os novos, não chega a ser aquilo que era. Então, Flaviano, um abraço para você, Zé Ferreira, Letícia, Neves, Carlos, Tatiana Ferreira, Kátia e todo mundo aí, e principalmente o time do Catolé, que o assunto foi o jogo. Um abração e eu acho que era isso aí, o que eu sabia do time do Catolé dos anos 60. E agora vamos ajeitar para o de hoje ser a mesma coisa do que era, do que foi no passado.